Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 1. João Batista anunciou a vinda de Jesus. Ver Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, Lucas, do capítulo 3, do 1 ao 22, João, do capítulo 1, do versículo 6 ao 8 e do 19 ao 34. E preparou o povo para recebê-lo, conforme o capítulo 3, versículo 3. João atraiu grandes multidões, capítulo 3, versículo 5, e um grupo de discípulos, capítulo 9, versículo 14, que se manteve por um curto período como um movimento à parte, mesmo depois do surgimento da igreja cristã. Ver em Atos, capítulo 18, do versículo 24 a 28. A atuação de João no deserto da Judéia tinha um significado simbólico. O deserto estava associado à promulgação da lei. Ver Êxodo, capítulo 19, versículo 1. E a redenção definitiva de Deus em favor de Israel no fim da história. Ver Isaías, capítulo 40, versículo 3. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 1 e do 4 a 17. Outros acontecimentos introdutórios dos ministérios de Jesus. Mateus não diz nada sobre os 25 anos ou mais entre o realojamento da família de Jesus de Nazaré e o início do seu ministério com a idade de 30 anos, conforme Lucas capítulo 3, 23. O único acontecimento desse período registrado nos evangelhos foi quando esteve no templo, aos 12 anos de idade, conforme Lucas capítulo 2, do versículo 41 ao 52. Presume-se que Jesus permaneceu um filho judeu obediente e aprendeu a profissão de carpinteiro com o pai, conforme Mateus capítulo 13, versículo 55. Estudo o capítulo 3, do versículo 1 ao 12. A origem, o nascimento e o significado de João Batista são descritos em detalhes em Lucas, do capítulo 1, do versículo 5 ao 25 e do 57 ao 80. Mateus se concentra no papel de João como precursor de Cristo. Estudo do capítulo 3, versículo 1. No deserto da Judéia. Estende-se das proximidades de Jerusalém até Jericó e inclui pontos ainda mais ao sul. Arrependimento não é apenas uma mudança de mentalidade, mas uma mudança radical que abrange todos os aspectos de vida, incluindo especialmente a renúncia ao pecado. O penitente se volta para Deus ou retorna a Ele. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, do versículo 1 ao 17. João Batista prepara para a manifestação do reino messiânico. João aparece agora, pregando no deserto da Judéia. Já faz mais de 25 anos que José e sua família se mudaram de volta para Nazaré. O foco do Evangelho de Mateus muda agora para o ministério público de Jesus. Estudo do capítulo 3, versículo 1. João Batista nasceu por volta de 6 anos antes de Cristo em uma casa de pais devotos, ambos de linhagem sacerdotal e bem avançados de idade, conforme Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 25 e do capítulo 39 ao 40. João vai desempenhar um importante papel histórico na ligação entre a atividade salvífica de Deus no Antigo Testamento e na sua atividade salvífica na pessoa e obra de Jesus. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus,
capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia... Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias significa durante o tempo de residência de Jesus em Nazaré, em vez de durante o reinado de Arquelau. Afinal de contas, Arquelau reinou de 4 a.C. a 6 depois de Cristo, muito cedo para João, o Batista ter iniciado seu ministério uma vez que ele deveria ter menos de 12 anos. No uso do Antigo Testamento, naqueles dias, geralmente se referia a um tempo de cumprimento profético, como em Isaías, capítulo 10, versículo 20, Amós, no capítulo 9, versículo 11, Sofonias, capítulo 1, versículo 15, e Zacarias, capítulo 12, do versículo 3 ao 4. Mateus provavelmente usou a expressão em conjunto com suas referências à profecia cumprida para enfatizar que promessas de Deus estavam se cumprindo por intermédio de Jesus e João Batista, arauto e precursor do Messias. A localização do ministério de João, deserto da Judéia, faz lembrar o ministério do profeta Elias. Em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 3, 19, versículo 3 ao 18, e 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, o qual, conforme criam muitos judeus, apareceria novamente para preparar o caminho para o Messias, conforme Mateus, capítulo 17, do versículo 10 ao 13. Joséfo descreve o ministério de João de maneira que se ajusta bem de perto aos relatos dos evangelhos. Eu não sei o que significa NT 18, do 114 ao 119. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora PV Books.